Boa noite aos que estão entrando aí na nossa live. Daqui a pouco estamos esperando a irmã Raíssa Dantas, né? Terapeuta ocupacional, está daqui a pouco. Nós estaremos fazendo a entrevista com ela. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ok. Os irmãos estão ouvindo bem aí, vocês? Me ouvindo bem? Estamos felizes pela presença de vocês. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Neire. Deus te abençoe. Seja bem-vinda a tia Elizabeth Monteiro, Casa das Tintas, pastor Jailson Silva, graça e paz, pastor. Paz do Senhor, Janaína. Nós estamos esperando a terapeuta ocupacional, irmã Raíssa Dantas. Daqui a pouco ela está, entrando aqui para juntas falarmos sobre os cuidados com os idosos nesse tempo de isolamento social. Seja bem-vinda, irmã Josi Genuíno. Nós estamos felizes por estar aqui nesta noite para compartilhar, pastor Alderi Ricardo, presbítero, eu acho. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Estamos, assim, esperançosos para falar um pouco sobre os cuidados com os nossos pais, não é? Porque os nossos idosos são os nossos pais. E muitos de nós já estamos chegando a esta idade que precisamos de um cuidado especial. E nesse tempo de pandemia e de isolamento social, neste presente século, que a família, a irmã Raíssa Dantas acabou de entrar. Então, daqui a pouco estaremos debatendo com ela a respeito dos cuidados com os idosos. Estamos esperando ela entrar. E felizes por estarmos mais uma vez aqui debatendo sobre algo tão especial, que é os nossos idosos, né? Todos nós chegaremos, aqueles que não chegaram, perderam a oportunidade de viver com os seus ou com a família, mas aqueles que já chegaram, é um privilégio dado por Deus de chegar à idade, dos 60, 70, 80, 90, uns chegam até os 100. E é uma dádiva dada por Deus, não é verdade? Então, nesse momento, nós estamos esperando a irmã Raíssa Dantas. A irmã... Tá. A irmã, estamos vendo que entrou a irmã Sônia, a irmã Cassandra, Vital. Sejam bem-vindos à nossa live. Nós estamos esperando a entrada da irmã Raíssa Dantas, que já está aqui. Estamos vendo se a internet permite nossa comunicação. Vidal. Se sair, entra de novo depois na live. Pelo tempo. Tudo isso que eu perguntei. Não é bom perguntar ela, não. Saber se ela está sabendo entrar. Testar. Irmã Raíssa Dantas.
Nós estamos aqui tentando entrar em contato com a irmã Raíssa Dantas. Estamos vendo aqui a irmã Carmen Monteiro. Seja bem-vinda. Está havendo algo que ela não está conseguindo entrar. Se for o caso, Raíssa, você sai e entra novamente para que a gente possa fazer o convite a você, porque eu também não estou conseguindo enviar o convite. A irmã Francinalda também está acenando. O seu não está permitindo que eu faça o convite. Então você tem que pedir nesse momento para que você possa entrar. Então, irmã Raíssa, não sei se ela está me ouvindo. Oficina Lima, seja bem-vinda. Deus abençoe. Nós estamos aqui esperando a irmã Raíssa Dantas. Micaele, já está aí, seja bem-vinda. Ok, Francinalda. Nós estamos aguardando, eu acho que houve um problema. Ok, coisa boa. Não consegui entrar pelo meu. Ok, eu percebi. Eu mandava o convite e também não conseguia. Então, a irmã Raíssa Dantas está na live da irmã Francinalda. E nós agradecemos a Franci nesse momento por nos ceder, né, o seu espaço. E seja bem-vinda, Raíssa. Nós saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus te abençoe. Raíssa Gabriela Dantas, ela é terapeuta ocupacional, graduada pela Universidade Federal da Paraíba, né? Isso. Trabalhou com um projeto de pesquisa voltada para o Alzheimer e trabalha com a FUNAD, onde nós temos aqui em João Pessoa, assiste a várias deficiências visuais, auditivas, né, de locomoção, autismo. Então, a FUNAD tem um trabalho belíssimo em João Pessoa. Raíssa é uma das terapeutas ocupacional da FUNAD, da Clínica Seta, né? Ela trabalha com crianças lá. Então, nós estamos, assim, muito felizes. Além do mais, é serva do Senhor Jesus Cristo, membro da MEPB Zona Sul, né? Nós temos o privilégio de pastorear a Raíssa e a líder dos jovens, né, Raíssa? Nós estamos felizes hoje de estar com você, minha querida. Eu estou muito feliz, em especial, porque minha mãe fez parte do projeto qual Raíssa trabalhou na UFPB e nos ajudou como família. Foi algo, assim, surpreendente. E eu louvo a Deus pela vida de cada terapeuta ocupacional. E para a gente iniciar, Raíssa, eu gostaria de ler 2 textos da Palavra de Deus que trata, assim, especialmente dos pais e os filhos. Como o tema é cuidados com idosos em tempo de isolamento, a gente foi para a Bíblia e viu 2 textos muito interessantes que chamam a atenção nossa. Que o primeiro é aquele bem conhecido, que está em Efésios capítulo 6, o versículo 2 e 3, que diz assim: honre a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, este é o primeiro mandamento e é dado aos filhos, né, cuidar dos seus pais.
E em 1 Timóteo 5, versículo 4, muito interessante, que fala sobre as viúvas, né? Que tiverem filhos e netos. Aí só não trata com os filhos, não, trata com os netos também. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, Raíssa, cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, é bom e é agradável diante de Deus, não é, Raíssa? Isso é maravilhoso. E Raíssa, sim, em especial, Raíssa, como pastora sua e conhecendo você, né? Agora, alguém pode dizer, a pastora está agora puxando a sardinha para ela, né? Mas, assim, por conhecer Raíssa, conhecer o trabalho de Raíssa, eu admiro, e por conhecer ela como filha e como neta. É uma pessoa maravilhosa, uma excelente filha, uma excelente neta, né? Com certeza será uma excelente mãe, esposa, futuramente, né? E nora, a sogra dela está babando aí do lado, né? Com certeza. Então, assim, nós vamos começar, Raíssa, as nossas perguntas nesta noite. E eu gostaria que você falasse para nós, porque é um curso novo, assim, né? E o profissional de terapia ocupacional, pouca gente conhece e entende o seu trabalho. Então, eu gostaria que você falasse o que é terapia ocupacional. Sim, esse curso aqui na Paraíba, ele é novo, né? Mas, assim, já faz muito tempo que existe, mas fazem poucos anos que veio aqui para Paraíba, para o UFPB, e por isso muitas pessoas desconhecem o que é a profissão ou entendem ela de uma maneira errada, acham que a ocupação é para ocupar o tempo das pessoas, que quando as pessoas não têm o que fazer, aí vai lá, faz um crochê, joga o dominó, aí dizem que estão fazendo terapia ocupacional, né? E daí a nossa maior luta é para que as pessoas entendam realmente o que é a terapia ocupacional. E eu vou explicar um pouquinho. Se ela é uma profissão da área da saúde, ela é uma profissão da área da saúde, né, que trabalha para atender as necessidades biopsicossocial de qualquer indivíduo. A gente sabe que tudo que a gente faz no nosso dia a dia são ocupações, seja se alimentar, lavar uma roupa, tomar banho, sair, passear, ou brincar da criança, tudo isso são ocupações. E se a pessoa ela sente uma dificuldade para realizar esse tipo de ocupação, daí o terapeuta ocupacional entra para ajudar essa pessoa a realizar de uma maneira correta. E daí a principal objetivo dela é promover a independência e a autonomia do indivíduo, né? A gente quer que todo mundo seja independente, que faça suas coisas sozinho, sem nenhuma dificuldade. E é mais ou menos isso. E lembrando que para você ser um terapeuta ocupacional, é necessário você ter um curso superior, né? E estar devidamente registrado no conselho de classe, que acontece que muita gente anda por aí, outras profissões, dizendo que são terapeutas ocupacionais, né? Coloca a criança lá para brincar, ou como eu falei anteriormente, põe o idoso mesmo para jogar um dominó e dizem que estão fazendo terapia ocupacional. É só para lembrar mesmo que você precisa ter a formação de terapia ocupacional. É um curso superior, não é um curso técnico. Muita gente também pensa que é um curso técnico, mas é só para explicar um pouquinho. Ok, Raíssa, nós damos as boas-vindas à pastora Fátima, né, que está aí, a pastora Marília, né, e a irmã Matri está aí também. Seja bem-vinda à nossa live. É verdade, Raíssa, e assim, quantas pessoas estão se colocando em determinadas profissões sem ter realmente a qualificação, né? A qualificação da graduação de terapeuta ocupacional. Então, esse momento de isolamento, e nós precisamos ter um cuidado com as pessoas idosas.
com os nossos avós, com os nossos pais. E, assim, eu acho até, Raíssa, que por algumas famílias foram muito esquecidas, né? Geralmente o idoso, ele já vive esse isolamento. Sim. Né? Eu acho que você que lida com essa profissão, você sabe que foi uma experiência minha e, por exemplo, do meu irmão, da minha cunhada como família, é a questão da família envolvida com o idoso, certo? Então, qual o papel dos cuidados com a pessoa idosa? Acho que a NET da... A NET caiu lá, nós vamos esperar novamente a entrada da Raíssa, né? Está entrando agora. Está me ouvindo, Raíssa? Sim, estou. Pronto. Eu fiz a pergunta, qual o papel dos cuidados com a pessoa idosa? Isso. O terapeuta ocupacional, ele lida muito com as atividades de vida diária, né? Como eu falei anteriormente. E para o idoso, a gente oferece o campo de tratamento voltado justamente para essas práticas, as atividades de vida diária, que são a parte da alimentação, tomar banho, todas essas ocupações que a gente faz durante o nosso dia a dia. Quando a pessoa é idosa, muitas vezes elas acabam não conseguindo fazer de maneira correta, né? Quem tem idoso em casa sabe o quanto é difícil às vezes. Às vezes o idoso não quer tomar banho ou não quer se alimentar na hora certa. E daí se torna um problema para aquela família e para ele também, né? Daí a gente trata da promoção e a prevenção da saúde do idoso, trabalhando com a manutenção das áreas remanescentes, né, que eles ainda têm. E a gente age também como um facilitador para capacitar, que capacita ele fazer as coisas da melhor forma possível. Ok, Raíssa. Nós estamos com problema na imagem de Raíssa, mas nós estamos ouvindo. Eu creio que vocês que estão aí estão ouvindo. Não estão? Dê aí um retorno para a gente. Eu estou ouvindo bem você, viu, Raíssa? Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, sim. Ok. Nós vamos continuar, né, com as perguntas. Quais as maiores dificuldades que os idosos enfrentam? Uma das principais dificuldades que eles enfrentam é a perda física, que por conta que pode ficar fragilizado, né, durante alguns fatores que tem, como a perda da elasticidade do tecido conjuntivo, as artrites. O idoso ele tende a cair mais. E fora aqueles que afetam o sistema nervoso central, né? Que daí entra as demências, os acidentes vasculares, tudo isso afeta, né? Sei. Outro ponto é que eles também se cansam mais facilmente, né? Consegue ter aquele ritmo como antigamente, eles já não conseguem aprender as coisas como era na juventude, e isso acaba provocando um mal-estar nele. Ele percebe que ele já não é aquela mesma pessoa de sempre. Muitos ficam deprimidos, se isolam, e são que eles encontram mais dificuldade. Esse tem sido, acho que, o desafio da família, né? Quando observar essas dificuldades, permitir que haja um isolamento, né, Raíssa? Para que não haja depressão, Isso. não é verdade? É verdade. Acontece muito nessa idade da própria família mesmo, por ele não conseguir realizar essas atividades, por ele não conseguir fazer de maneira correta,
o familiar fazer por ele, daí ele percebe, né? Ele se constrange, daí tende a se isolar, a não querer realizar, né? Às vezes acontece muito deles, da família pedir para eles fazerem alguma coisa e eles dizerem, não estou com vontade, mas é só pelo simples fato deles não conseguirem fazer. Ah, tá. Interessante isso que você falou, né? Que muitas vezes se pede, eles dizem que não estão com vontade, mas é a questão deles não conseguirem fazer. E isso já começa o isolamento, se sentir inútil, não é, Raíssa? Isso. Acontece muito isso. É uma coisa que a gente deve estar bem atento a esses sinais, né, da idade. Sim. Dos nossos pais. É verdade? É isso mesmo. Vou te fazer outra pergunta que diz assim: como a família deve lidar com a rotina do idoso em tempo de quarentena? Nós estamos em tempo de quarentena, de isolamento social. Eu acho que a gente está sentindo agora, quando o nosso idoso se isola, agora nós também estamos isolados. Como é que a família lida com a rotina desse idoso? Isso. A gente sabe que estamos numa crise, né? E qualquer crise, ela tem um desequilíbrio no nosso dia a dia. E tudo aquilo que estava programado já não vai mais acontecer da maneira que deveria ser. Mas daí é importante a gente sempre manter uma rotina em casa mesmo. A família fazer uma rotina, estipular horários, atividades para que eles possam fazer, para que eles não fiquem sem fazer nada, acaba se isolando, como a gente falou antes. E é importante, sim, manter essa rotina, estabelecer os horários, estimular o idoso a fazer as atividades junto com você em casa. Às vezes a gente gosta muito de proteger. Eu nem culpo muito a família, porque às vezes é excesso de proteção, excesso de cuidado mesmo. A gente acaba querendo fazer as coisas por eles e acaba deixando eles sem fazer nada, né? Um exemplo, comigo mesmo acontecia muito com minha avó. Às vezes eu queria privar ela de muita coisa e depois eu percebi, ela consegue fazer, ela pode fazer ainda, então eu posso deixar ela, eu posso trazer ela, vamos me ajudar a cortar um legume para a gente fazer alguma comida ou alguma coisa que eles querem mesmo. É importante também a gente perguntar o que é que eles sentem vontade de fazer, não aquilo que a gente quer, né? A gente precisa, como eu falei antes, a terapia ocupacional lida muito com a autonomia. Se o idoso ainda se ele tem autonomia ainda de dizer o que ele quer comer, o que ele quer fazer, o tipo de atividade que ele quer fazer, é importante a gente escutar eles também. Ah, muito bem. É um importante conselho. Se o idoso ainda tem condições, né, de locomoção, de fazer, de dizer, de falar o que deseja, é importante que a família faça, né? Isso. Aí alguém colocou aqui assim: veja uma oportunidade para ficar todos juntos, os pais e os filhos. Sim, é uma oportunidade. É uma oportunidade que temos de ficar juntos, né, cada vez mais. E eu acho, Raíssa, que isso é muito importante para o idoso. Porque a gente vivia todo mundo saindo, né? Cada um almoçava no horário, chegava no horário. E os nossos idosos ficavam sozinhos. Hoje, a gente está todos em casa. Não é verdade? E como você disse, eles podem cortar uma verdura, né? Encher alguma garrafa de água lá. Isso. Né? Hoje não, porque minha mãe hoje não tem essas habilidades. Perdeu algumas habilidades. Mas quando eu trago ela, quando ela estar comigo, né? Eu boto sempre ela para cortar verdura. E ela diz assim: o velho só presta para cortar verdura, tomar conta de neto e buscar neto na escola. Então, assim, se presta para isso, né, é a utilidade dele hoje. E é muito bom essa ligação dos avós com os netos, não é verdade? Sim, é verdade.
algo muito prazeroso para eles também. Eles gostam muito desse contato com os netos, geralmente eles gostam de contar histórias para os netos, e daí eles se sentem mais à vontade com eles também, para. Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, então, agora eu tô. Pode sim. Termine? Pode terminar. E agora eu me perdi, peraí. Eu tava falando sobre os netos, né? Foi, sobre os netos, sim. Sim, da importância de ter o contato mesmo com a família, como essa pessoa colocou aqui, o quanto é importante nesse tempo de quarentena, né, já que tá todo mundo junto, que antes a gente tinha uma rotina muito louca de sair para o trabalho, às vezes não dá tempo. Se o idoso não mora com você, não dá tempo você passar lá, conversar, ou se passa, é muito rápido. E agora a gente tem um tempinho para ficar com eles, para conversar. Verdade, Raíssa. Alguém perguntou, Franci? Não, não é a irmã Franci, né? É a irmã Raíssa Dantas que está usando a live da irmã Franci. A imagem, estamos com problema na imagem, mas o áudio está saindo, né? Está aí com problema na internet lá da casa e não está saindo a imagem. Mas nós estamos conseguindo nos comunicar. E vamos continuar. Se o idoso tiver algum comprometimento cognitivo, o que devo fazer para manter a rotina dele? Pastora, a senhora prefere sair para entrar de novo para ver se fica melhor? Pode ser, Raíssa. Se você deseja entrar novamente, você sai e faz o pedido novamente. Tá certo? Tá. Irmã Raíssa, sair um tempinho para ver se a internet volta ao normal e ela vai entrar novamente. Nós vamos esperar um pouquinho, ficar aí esperando, que a conversa está muito boa, né? As orientações da terapeuta ocupacional Raíssa Dantas, nos ensinando como lidar com os nossos pais, com os nossos idosos, que temos coisa boa. Voltou a imagem, que bom. Raíssa, como nós estávamos falando, se o idoso tiver comprometimento cognitivo, o que devo fazer para manter a rotina dele? É sempre bom a gente manter uma rotina, né, no nosso dia a dia, principalmente para eles. Porém, é muito difícil. Se você tem um idoso que tem algum tipo de demência ou qualquer outro comprometimento cognitivo, vai ser um pouquinho difícil, mas é sempre bom a gente tentar não desistir, ter bastante paciência. A gente precisa ter muita paciência com esses idosos, se dedicar bastante, que é possível manter uma rotina com ele, mas também depende muito do grau do comprometimento que ele tem, né? Idosos com Alzheimer, geralmente, eles não têm muita noção de tempo, de horário, noção espacial, de onde eles estão. Por isso é importante mantê-los orientados durante esse tempo. Você pode colocar um calendário à mostra deles e sempre estar mostrando a ele. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio do ano de 2020. Alguns vão lhe perguntar novamente, por isso que é legal você mostrar o calendário, marcar qual que é o dia, para que quando ele pensar em perguntar de novo, ele já vê ali e vê, né, como é que tá o tempo. Você mostra, hoje tá chovendo, tá sol. É importante mantê-los orientados em relação a isso também. É bom também incentivar eles a realizar aquelas atividades que eu falei, né? As atividades de vida diária. Claro que tem que ser supervisionada, porque depende do grau do comprometimento desse idoso.
a gente precisa estar supervisionando mesmo para ele, para tomar um banho, às vezes eles não conseguem direito, e daí é legal você não fazer por ele, mas supervisione, mostre se ele tiver, porque geralmente eles esquecem, né? Vai tomar banho, lava o cabelo, mas esquece de lavar o corpo, pensa que já lavou o corpo ou confunde os produtos que usa, shampoo, sabonete, não sabem como utilizar. E daí é importante vocês ajudar ele nessas atividades. Pedir para ele para organizar os pratos na mesa, quando forem comer, ensinar a fazer, pedir a eles, né? Ah, como é que será que faz um bolo? Vamos me ajudar? A gente precisa de quê? Para eles porque daí assim já vai estimulando também, né? Sei. Assim, Quer dizer, Raíssa, quer dizer, Raíssa, que é o que você disse, muitas vezes nós somos super protetores. Assim como mãe, nós protegemos demais as nossas crianças, muitas vezes. Quando os nossos pais chegam a certa idade, nós protegemos também. Não permitimos que eles façam muita coisa. E o que você disse é muito interessante. Quer dizer, vamos fazer um bolo, né, vamos pôr os pratos na mesa, vamos cortar a verdura. Quer dizer, é uma rotina que vai trabalhar também a memória dele, né? Isso, com certeza. A partir daí a gente já trabalha muita coisa. Eu costumo sempre dar o exemplo de uma bicicleta. Vamos supor, uma bicicleta você compra, usa e daqui a pouco ela põe ela lá e você não usa mais. E daí quando você for pegar ela de novo, ela tá lá paradinha, a corrente vai estar enferrujada, o pneu vai estar furado, porque você não fez essa manutenção. E assim acontece muitas vezes com a gente, né? Se você deixar de fazer alguma coisa, aquilo vai enferrujar, você não vai conseguir fazer novamente. Por isso que é importante estar sempre estimulando eles a fazerem. Eu falo mais sobre as atividades de vida diária porque é o que a gente tem em casa. Mas, assim, geralmente no consultório a gente trabalha várias outras coisas, não só essas atividades do dia a dia. Mas como é para idoso que está em casa mesmo, assim, é um excelente recurso, são essas atividades do dia a dia. Ok, Raíssa. Como trabalhar em casa a atenção e a concentração e a percepção visual e a memória? Você já falou sobre essas coisas do dia a dia, mas, por exemplo, um idoso que tem a terapeuta ocupacional ou aquele que tem Alzheimer ou demência, tem a terapeuta ocupacional, e chega um determinado tempo, como agora, que está todo mundo, quem vai ser o terapeuta agora é o filho, a filha, o neto, né? Ninguém entra, ninguém sai, porque o idoso hoje a gente tem que estar protegendo mesmo. Então, como a família trabalhar em casa a questão da atenção, da concentração, da percepção visual, da memória desse nosso idoso. Isso. A irmã Neide está dizendo aqui que lembra que todos chegaremos a essa idade. É verdade. E daí a gente pensa logo como é que a gente quer ser tratado, né? Eu vi aqui a pastora Fátima dizendo que excelentes informações. Verdade, pastora Fátima. Excelente. Lembrando que a gente deve dar o tratamento que a gente quer receber também, né? Tem que pensar. Alguém ligando para mim aqui. Pronto, voltando para a pergunta, posso continuar? Volta, pode continuar. Assim, Pode como trabalhar essas áreas, né? Em caso de atenção, memória. Atividades simples mesmo do cotidiano, voltando novamente nesse assunto, né? Tudo que a gente faz no nosso dia são ocupações e a partir daí a gente pode trabalhar muita coisa. Como você pode pedir para ele, voltando à atividade de organizar a mesa.
Ah, hoje a gente fez sopa. Qual que é o prato que a gente usa? A gente usa um prato raso ou um prato fundo para tomar sopa. Faz com que ele pense, né? Com que ele questione, com que ele tenha um pensamento lógico. E daí a gente trabalha muitas... Não é uma atividade simples dessa, nosso cérebro trabalha com muita coisa, né? Com praxia, atenção, concentração, organização. Na escolha de uma roupa. Ah, hoje tá chovendo. E aí, a gente vai vestir essa roupa de banho ou a gente vai se agasalhar? Faz com que ele tenha esse pensamento crítico, um raciocínio lógico, pedir ajuda para ele. Como eles não podem sair de casa nesse tempo, a gente pode pedir para eles organizar a lista de compras do supermercado com a gente, né? Pedir para que eles escrevam o que é que a gente pode comprar no supermercado. Ah, quais são os materiais de limpeza que eu posso encontrar no supermercado? E incentivar ele a dizer, a selecionar materiais para essa lista de compras também. Ler, contar história. É muito legal porque a gente trabalha muito a área do nosso cérebro, a área de Broca e a de Wernicke. É importante pedir para que eles contem uma história que aconteceu antigamente, ou se você contar uma história para ele, pedir para ele resumir aquilo que ele escutou, né, da história. Interessante, Raíssa, muito interessante as suas informações, porque a gente que está em casa, a gente não tem muito essa ideia, e até porque, com o passar do tempo, quem lê, aquele idoso que lia, que tem o costume de ler, ele vai deixando também, né, Raíssa? Isso. E se a gente não for incentivando ele a ler, ele vai esquecer, né? Isso. Um ótimo recurso também é a música. Lembrando que a memória musical, ela é a última que se perde, né? Eu gosto de trabalhar muito com música. Eles lembram bastante de música, assim. A gente coloca uma música que eles gostam, né? Não, lembrando que não é aquele que eu gosto, e sim que o outro gosta. Para que ele tenha autonomia. Se ele... Um idoso, normalmente a gente que é jovem, gosta de outros cantores, assim. Gabriel Guedes, Gabriela Rocha, os Arrais. Você não vai colocar esse tipo de música para o idoso escutar se não é do cotidiano dele. Se ele não escuta, assim. Ele gosta de música da harpa, daquelas músicas antigas, então eu vou colocar, é isso que eu preciso colocar para ele escutar. Lembrando que ele deve ter autonomia para escolher o que ele quer. A pastora Fátima está dizendo que só muito amor e paciência. Os idosos repetem muito mesmo as histórias. Pastora, eu já estou repetindo, viu? Já estou esquecendo o que digo e repito a história. E assim, a gente... É bom entender também, Raíssa, que essa doença, o Alzheimer, as demências, estão chegando muito cedo, não é? Sim. Antes a gente via que eram só aquelas pessoas com mais de 80 anos, né? Mas hoje já tem relatos de pessoas a partir de 50 anos já desenvolvem o Alzheimer. Tá vendo, Alana? Alana? Olha aí, tá vendo? Tem que se cuidar. A Alana tá aí indo, né? Então, assim, e essa tem que ser uma preocupação, já que a gente dizia assim, quando nossos avós estavam velhos, a minha geração, né? Não sei, não é a sua, a minha geração, que os nossos avós envelheciam mais tarde, eu acho. Sim. Né? E a gente fazia assim, tá esclerosado, né? Isso. A pastora Fátima está aí dizendo, Jesus, tá esclerosado. Hoje, a gente percebe que o Alzheimer ele chega aos 50. E até, não sei, você pode até me informar, algumas pessoas dizem que se não chegar aos 50, aos 80 já não é Alzheimer, é outro tipo de demência. Isso, é isso mesmo. Geralmente, quem tem mais de 90 anos já descarta a possibilidade de ter Alzheimer. Se ele tiver com aqueles esquecimentos, fazendo as coisas como não é para fazer,
pode ser proveniente da idade mesmo ou qualquer outro tipo de demência, né? Que não tem apenas o Alzheimer. Existem outros tipos de demência que levam o idoso a fazer isso. A irmã Neide e a pastora Fátima está dizendo que na geração dela era caduquice. Né? Era Por incrível que pareça, a gente ainda encontra muita gente usando esses termos. Ainda encontra, Raíssa? Sim, com certeza. Então, querida, nós temos mais algumas perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí para fazer, né? Vocês que estão nos ouvindo podem interagir conosco, né? Grande terapeuta ocupacional, o pastor aí babando Raíssa. Olha, boa temática, tá vendo? Outra pergunta: quais os jogos que a família pode fazer em casa com idosos com ou sem comprometimento? Bom, daí eu vou falar alguns jogos daquele que eu falei no início, né? O jogo de dominó, que eu falei que muitas pessoas jogam dominó pensando que estão fazendo terapia ocupacional pelo fato da gente usar a atividade como recurso terapêutico. Mas você deve saber exatamente o porquê que a gente usa aquele jogo, né? Assim, o dominó, dama, palavras cruzadas, caça-palavras são ótimos para os idosos fazerem, principalmente se eles gostam de fazer isso. A gente trabalha muito com aquilo que é significativo para a pessoa, não só para o idoso, né? Mas tudo que é significativo, que lhe traz prazer, a gente trabalha em cima disso. E ele sempre tem um objetivo por trás disso. Não é jogar dominó por jogar, não é fazer uma palavra cruzada só porque eu gosto de fazer, eu tenho um tempinho livre e vou fazer isso. Sempre tem um objetivo por trás, né? Eu falei, jogos de dominó, dama, palavras cruzadas, caça-palavras. Você pedir para o idoso realizar a árvore genealógica da família, pedir para ele construir. Você está trabalhando muita coisa, trabalha memória, atenção, concentração, praxia, assim, envolve o cérebro de várias maneiras, né, para você poder construir isso. Atividades musicais, como já tinha dito, trabalhos manuais, se o idoso ele gosta de fazer pintura. Desenho, a pastora Fátima está perguntando aí, desenho e pintura também? Sim, também. São ótimas opções para fazer. Lembrando que eu não vou desenhar e pintar e vou dizer que estou fazendo terapia ocupacional, né? Não é bem isso. Assim, atividades de autocuidado, pintar a unha, passar hidratante no corpo, pintar os cabelos, são ótimas atividades para a gente fazer em casa. Assim, como estamos em época também que está todo mundo usando máscara, se você tem um idoso que costumava costurar ou que tem uma máquina, gosta de fazer bordado, ensine a ele a fazer a máscara mesmo. Na internet a gente tem muitos tutoriais, né, que ensinam a confecção de máscaras simples mesmo, tem algumas até que é sem costura, para que ele possa aprender algo novo. Se for um idoso que gosta de tecnologia, ensine a ele como usar um computador. Tem várias atividades que dá para a gente fazer durante o dia com eles. Ok. Raíssa, Maneide botou aqui, rever fotos antigas. Interessante, né? Isso, é uma ótima atividade, isso mesmo. Eu acho que você perguntar a ele quem são essas pessoas, em que contexto essas fotos foram tiradas. Eu acho que, pelo menos para minha mãe, é o que mais ela gosta. É olhar fotos antigas, né? Muito e contar a história daquela foto, como você falou. E Raíssa, por exemplo, se eu trabalho o dominó, a dama, o que é que eu estou trabalhando no meu idoso? Isso, trabalha muito memória, percepção visual, e você olhar para a pecinha e ter que comparar qual que é o igual que eu devo colocar ali. Trabalha muito a percepção visual, raciocínio lógico, praxia, para ele pegar a peça, eu tenho que colocar ali, daquele lado, é daquele, não do outro lado.
Na dama a mesma coisa. Trabalhar a memória, né? A Alana está dizendo que nós não só com idoso, percebo que não só os idosos precisam desse atendimento. Quem está por perto também. Verdade, né, Raíssa? Sim, com certeza. Às vezes o familiar cuidador do idoso, ele precisa muito da ajuda do profissional também, que às vezes eles ficam sobrecarregados, esquecem também que eles precisam de cuidar também, né? O cuidador também precisa de ter esse cuidado. E eu acho que no projeto da UFPB com Alzheimer, eles tinham essa preocupação, né, Raíssa, com a família? Sim, tinha sim. E é assim, até porque o trabalhar com a família e com o idoso faz com que o idoso desenvolva mais um bom trabalho e faça uma melhor terapia, não é isso? Sim, com certeza. Se andarmos unidos, né, a família unida, para desempenhar o melhor possível para eles, com certeza vai ter ganhos enormes. Como disse a pastora Fátima, cuidando de quem cuida. Verdade, pastora. E a gente tem... Nunca, como a Alana disse, não estamos preparados. Realmente, nós não estamos preparados para isso. Mas todos nós iremos chegar. E eu acho até que é um exemplo nosso para os nossos filhos, a maneira como tratamos os nossos pais. Sim, é verdade? Com certeza. Você tem mais alguns conselhos para nos dar em relação a lidar com os idosos, Raíssa? Assim, acho que a única coisa que a gente pode dar sem exceção é o amor mesmo. Que eles possam se sentir cuidados, amados pela família, né? Serem bem tratados. Acho que isso é o essencial para o idoso. Úteis, né? Porque apesar deles não poderem fazer muita coisa, mas eles fazem alguma coisa. E uma coisa muito importante, né? Para o idoso é que eles sintam que a gente depende deles. Sim. Não é verdade? É verdade. Que a gente depende deles. Mesmo assim, com a maneira deles estarem, a gente mostrar que dependemos dele. Meu pai dizia que nós, as filhas, nos tornamos mães dele. A pastora Fátima falou. Pastora, verdade. Eles se sentem assim, depois de certa idade, eles se sentem que nós somos a mãe e o pai deles, né? Como diz minha mãe, meu irmão é o pai dela agora. Né? Então, assim, mais alguma coisa, Raíssa? Não, né? Eu acho que se a gente ficasse conversando aqui com você, a gente iria longe, né? Com essa nossa conversa. Eu quero te agradecer, Raíssa, por dar essas orientações, esses conselhos tão preciosos para nós como filhos e para os filhos em geral e para nós também como pai e mãe, que um dia iremos passar. Se Deus assim permitir, chegaremos a essas idades de 60, 70, 80, 90 anos, né? E que Deus nos dê a graça para que a gente possa passar cada momento, né, com sabedoria, com a ajuda do Senhor. Amém? Eu quero agradecer a Raíssa, do profundo do nosso coração. Obrigada, Raíssa. Nós estamos assim enriquecidos e satisfeitos, né? O pastor está ali mandando um abraço, se eu não falar, né? Que ele está assim muito satisfeito com o seu profissionalismo. E queremos avisar a todos que na próxima semana nós teremos a pastora Fátima falando sobre família, né? Nós estaremos debatendo com ela sobre família e esperamos vocês aqui também para que a gente possa estar adorando ao Senhor Jesus e aprendendo um pouco, nesse momento de isolamento, como deve ser o tratamento, né, de filho com pai, de pai com mãe, de mãe com pai, dentro de uma família que viveu o tempo todo fora e agora está dentro, né, está em isolamento. Então,
Então, nós iremos estar com a pastora Fátima, ela está aí prestigiando Raíssa. Então, nesse momento eu vou pedir a Raíssa que ore. Raíssa vai orar, né, por cada um de nós e também pelos nossos idosos, para que Deus possa proteger nesse momento. Pode orar, Raíssa. Eu primeiro gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite, e fico muito feliz. Espero que eu possa ter contribuído com vocês, com os meus conhecimentos. E qualquer dúvida pode falar comigo. Peço desculpas também pela intercorrência que a gente teve com a internet, com o meu Não, mas isso acontece com os melhores profissionais. Imagina com nós duas, não é verdade? Então vamos orar, amém? Amém. Senhor Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pelo cuidado que Tu tem conosco, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque Tu se entregou naquela cruz por amor de nós, Amém, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pela nossa família, ó Deus, pelos idosos, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos deu para cuidar deles, a oportunidade, a saúde que o Senhor tem nos dado, para que a gente possa, Senhor, continuar cuidando daqueles que tanto cuidou de nós, Senhor. Que o Senhor possa ir ao encontro de cada idoso, Senhor, nesse tempo de pandemia, que o Senhor possa os livrar, ó Deus, que o Senhor possa trazer saúde para a vida de cada um, ó Deus. E quero te pedir também, Senhor, conscientização, Senhor, para essas pessoas que não sabem ainda a importância de se isolar, de preservar a vida desse idoso que não pode sair de casa, ó Deus. Que o Senhor possa ficar conosco, que o Senhor venha abençoar eles, Senhor. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Querendo procurar a Raíssa, só é nos procurar também, não é? E nós daremos o telefone de Raíssa, ou se não, FUNAB e na Clínica Seta, certo? Isso. Obrigada, Raíssa. Deus te abençoe, certo? Beijo a todos, a paz do Senhor para todos e obrigado a todos.